Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula sobre gerenciamento de projeto. Hoje a gente vai falar a importância do gerenciamento de projeto, né? E todas as fases que a gente tem que monitorar quando a gente está fazendo gerenciamento de projeto. O intuito sempre de gerenciamento de projeto é você englobar a parte que é diretamente ligada ao projeto, né? Então a qualidade do projeto, né? Os custos do projeto, a questão que envolve o detalhamento do seu projeto, né? Então, cada equipe é dividida por pacote técnico, né? Então, a gente tem o pacote técnico de arquitetura, a gente tem o pacote técnico que a gente chama de estrutura, de hidráulica e elétrica e assim por diante, né? De todas as disciplinas, né? Esse módulo, eu dou uma mentoria sobre gerenciamento de projetos, onde a gente engloba todos esses fatos. Mas aqui a gente vai trazer de uma forma mais macro, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos, né? Então a gente vai usar uma das metodologias do PMBOK, onde ele abrange 10 áreas que a gente tem que mapear e gerenciá-las para a gente ter uma vida saudável do nosso projeto. Então a gente vai ver um pouquinho delas, né? Então, essas 10 áreas de conhecimento que a gente tem que monitorar e mapear, né, é da metodologia PMBOK, como a gente havia dito, né, e tem o que? A integração de toda a informação. Então, como a gente conversou sobre a questão da integração da informação quando a gente usa uma tecnologia BIM, né, então o objetivo sempre é o quê? Todo mundo tem a mesma linguagem para conversar e chegar no objetivo único, né, que é o quê? É o projeto bem compatibilizado, com todas as informações precisas, né, para que a obra seja executada da melhor forma possível, né. Então, a gente trazendo aqui dentro dessa metodologia, a gente vai mapear essas áreas específicas e vai entender um pouquinho de cada uma delas, né. O escopo do teu projeto, ele é basicamente o quê? O objetivo do teu projeto, né? Ali você descreve o que realmente você vai desenvolver no teu projeto e executar, né? Por exemplo, né, o escopo, elaboração de projeto básico executivo de um projeto arquitetônico e complementares de engenharia. Aí você abre esse escopo e coloca uma abrangência de serviço. Projeto arquitetônico com projeto legal, né? Projeto de estrutura de concreto armado, projeto sanitário das instalações prediais. Então você faz uma abrangência desse escopo para delimitar essas fronteiras, né? Para ele não ficar muito abrangente, né? Quando você fala elaboração de projeto básico executivo de arquitetura e complementares de engenharia, ele é muito abrangente. Então, aí você coloca uma abrangência desse serviço, né? O que você vai oferecer, né? Então, todas as partes ficam cientes do que vai ser entregue. Então, basicamente, esse é o escopo. Então, você tem que gerenciar o seu escopo para que todos os profissionais que estão desenvolvendo aquele trabalho, né? Que seja aqueles pacotes técnicos que a gente falou, se eles vão estar atendendo essa necessidade. Então, quando você usa a ferramenta BIM para desenvolver os seus projetos, então o gerenciamento desse escopo ele tem que acontecer para o quê? Para você entregar aquela qualidade naquele prazo, né, com a maior eficiência possível do desenvolvimento desse projeto. Então, a etapa seguinte é o quê? O tempo, né, que é o prazo de execução do serviço, o custo, por quanto foi ganho esse projeto, né? Então, a qualidade que você vai desprender para desenvolver o teu projeto, né, que são os LODs que a gente comentou nas aulas iniciais. A questão dos recursos humanos, né, são os stakeholders envolvidos para desenvolver o teu projeto, né, basicamente a tua equipe técnica envolvida aqui, né. A questão da comunicação, né, como que você vai efetuar essa comunicação, né, para que ela seja eficiente, né. Então, como que você vai conversar entre os pacotes técnicos, né? Como que você vai conversar entre as equipes, né? Arquitetura, estrutura, hidráulica, né? Como que cada um desses profissionais vai estar passando essa informação para poder ter essa comunicação. Entra naquela fase que a gente conversou do uso do IFC, né? Então, você está utilizando ainda uma tecnologia IFC, né? Então todo mundo recebe o mesmo arquivo para poder comunicar, né? A questão de compatibilização, de verificações de inconsistências no teu modelo, mas mesmo assim você tem que fazer a comunicação, né? Se todos estão conseguindo receber essa informação, né? Se aquelas inconsistências foram corrigidas ou não, né? Para que o teu modelo, ao mesmo tempo que ele é identificado que tem essas inconsistências, ele também deve ser corrigido, né? Para que daí o projeto possa se desenvolver dentro daquele custo e daquele prazo que a gente já mencionou, né? Então, a questão dos riscos, né? Pode acontecer riscos de atraso no teu projeto? Pode ser que o teu modelo que você elaborou, ele pode ser complexo, né? Então, o escopo do teu projeto, ele é para um projeto complexo. Então, pode acontecer alguns atrasos no teu projeto, você tem que mitigar esses riscos e também ter uma solução
para que caso eles ocorram, né, você saiba como fazer para não atrasar as outras etapas do teu projeto e ainda assim você atender o custo, o prazo e a qualidade do teu projeto, né? Então, esses riscos eles podem ser diversos, né? Pode ser a questão de, numa compatibilização de projeto, você identificar que você tem que mudar toda a tua concepção estrutural, por exemplo, né? De projeto concreto armado para um projeto protendido, isso pode complicar na questão de tempo, né? Então, você teve que mudar toda a tua concepção de última hora ali, mesmo sendo um projeto preliminar, né, que você compatibilizou, você vê que tem essas questões de inconsistências e você tem que fazer essa alteração junto com a tua equipe, né? Então você tem que prever esses riscos que podem acontecer, né? E aquela lei de Murphy, né? Se pode acontecer, ele vai acontecer, então você já tem que ter isso mitigado e saber qual que é a solução que você vai propor diante desse risco, né? A questão de aquisição, né, ou pode ser a questão de um consultor para ajudar no teu projeto, né? Então, a tecnologia de proteção, eu posso trazer um consultor para ele me ajudar nessa questão desse projeto que é complexo, então ele tem mais experiência, então ele vai poder me ajudar nisso daqui. Ou aquisição de softwares, de hardwares, né, para poder ajudar no desenvolvimento do teu projeto. As partes interessadas são todos os envolvidos no projeto, né, desde o cliente, fornecedor, o construtor, né? Então a equipe técnica em si são todas as partes interessadas que você tem que mapear e gerenciá-las, né? Então essa é a ideia geral da parte de integração, né? Das 10 áreas de conhecimentos que você tem que monitorar, então dessa metodologia do PMBOK, né? Então não é complexo, mas cada etapa, né, você tem que gerenciar no teu projeto, né? Então você desenvolveu o teu projeto, você tem que pensar. Mesmo eu estando na etapa de concepção de projeto arquitetônico, eu já tenho que pensar nos projetos complementares, em todas as interferências que isso vai ocasionar, porque eu tenho que respeitar o tempo, o custo e a qualidade. Então, esse trinômio que a gente chama, ele é muito eficiente na questão de gerenciamento de projeto. Isso vai garantir o sucesso do teu projeto, né? Então, você tem que entender bem o seu escopo, que todos os envolvidos entendam o escopo, entenda o prazo que vai desenvolver para que esse projeto tenha uma vida saudável, né? Tanto no desenvolvimento do projeto ao longo do período, né, que ele tem para ser desenvolvido, quanto na questão financeira, né, do projeto, né? Então, os profissionais que estão alocados ali, ele tem que entender essa dimensão que tem todas essas informações por trás do seu desenvolvimento de projeto. Por isso que você tem que saber quanto tempo você demora para desenvolver uma etapa, porque na etapa de elaboração desse escopo, né, você elaborou esse escopo, o preço está embutido dentro do seu escopo. Então, se é um projeto complexo, obviamente que o custo desse projeto também ele vai ser um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim, você tem que entender quanto tempo você leva para desenvolver uma atividade para você saber precificar esse tipo de projeto. Então, independente, né, vocês que estão saindo da faculdade ou entrar agora no mercado de trabalho, você tem que conseguir mensurar, né, e dimensionar o teu tempo para você passar essas informações para os seus superiores para que eles possam orçar de forma precisa os seus orçamentos, né, e até se tornar mais competitivo, né? Eu não posso, eu não sei quanto vou estimar muito. Então você colocou mais horas aí você não se torna competitivo na tua proposta técnica orçamentária, né? Então a sua empresa acaba saindo do padrão de mercado, né, da referência de preço, e ela não é interessante para o cliente final, né? Então ele fala assim, não, tá muito caro, outra empresa também entrega com uma qualidade legal, então eu não vou pegar o serviço de vocês. Então você tem que entender, né, essa questão do gerenciamento de projeto, das áreas de conhecimento que tem, né, de tudo que você tem que desenvolver dentro do teu projeto, para você saber mensurar a questão do tempo. Quanto tempo demora para eu compatibilizar uma informação? Quanto tempo demora para eu desenvolver esse projeto em estudo preliminar? Quanto tempo demora eu fazer um detalhamento da parte executiva, né, para eu poder orçar essas etapas, né, para eu poder passar com meus superiores, para a gente fechar o preço e aí eu começar o serviço. Então aqui a gente faz um link, né, do início, desde o momento que o cliente liga para a empresa, até o momento que você entrega o projeto executivo final impresso para o cliente, né, para você finalizar e encerrar o teu projeto. Então a ideia é essa, que você entenda todas as partes que estão envolvidas nesse processo do ligar até você entregar a documentação final, para que você tenha um desenvolvimento saudável do teu projeto, né, durante todo esse percurso.
Então, nossa aula fica por aqui, né, da parte de gerenciamento de projeto, da importância, né, do gerenciamento de projeto, né. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum conceito específico que foi falado aqui, que vocês não entenderam, ou que ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. E até a próxima aula. Muito obrigado!